Arro, irmão, seja bem-vindo ao canal Astral Quântico. Meu nome é Robson Azevedo e nesse vídeo a gente vai falar sobre crença limitante e como essas crenças limitantes podem sabotar os nossos sonhos. E ao final desse vídeo eu vou te passar 4 passos simples para você se libertar dessas crenças limitantes. Então vamos lá, crença limitante nada mais é do que uma programação criada a partir de informações que a gente recebeu desde a nossa infância, pela nossa falta de consciência e discernimento de alguns aspectos da nossa vida. Para ficar menos abstrato, por exemplo, isso é uma programação. Olha só, vai me dizer que você nunca escutou alguém te falar a seguinte frase: quem nasce pobre, morre pobre. Isso é uma afirmação distorcida, claro, da realidade, mas que eu escutei em diversos âmbitos sociais, tanto como amigos quanto familiares falando a mesma frase. E quando eu comecei a entender um pouco mais sobre como que funciona esse sistema de crenças e tudo que é energia que nós recebemos quando infância, eu comecei a transmutar isso e a perceber alguns aspectos que eu tinha assim como padrão limitante e que me bloqueou durante boa parte da minha vida. E essas crenças limitantes, elas em um certo grau e certo nível de crença, elas acabam limitando a gente de pensar um pouco fora da caixa ou até mesmo de executar alguma coisa que esteja de acordo com o nosso propósito, com nossos sonhos. A gente sente um certo bloqueio, parece que tem alguma coisa que impede a gente de seguir em frente, de ter prosperidade, abundância em qualquer área que seja na vida, não só financeira, e a gente acaba percebendo em um certo momento que é justamente essas crenças, esse sistema de informações que acabam batendo de encontro contra aquilo que a gente acredita. Eu falei isso em um outro vídeo aqui sobre paradigma, o paradigma que bloqueia a pessoa. Paradigma nada mais é do que o sistema de crença que está no inconsciente da pessoa. Todas as informações que recebemos, muitas vezes experiências que passamos, que temos certo discernimento, mas na verdade essa racionalização que nós fazemos de primeira instância, ela não é de forma assertiva, e isso acaba gerando energia que vai para o nosso inconsciente, e é muito importante que a gente perceba que toda e qualquer energia que nós emanamos ou que nós percebemos, ela vai para o nosso inconsciente. E no caso das crenças limitantes, elas atuam como forma de bloqueio muitas vezes. E se a gente não tiver percepção dessas crenças, a gente não tem como transmutar e a gente acaba batendo numa barreira de crescimento e muitas vezes a gente acaba perdendo energia vital por não entender de onde é essa origem desse problema. E antes da gente seguir para esses 4 passos de libertação da crença limitante, é importante, primeiro, que a gente perceba e entre em um processo de introspecção para que a gente internalize e entenda o que está ocorrendo, não só no nosso sistema mental, mas também no nosso sistema emocional. E antes da gente adentrar nessa libertação das crenças limitantes, a gente precisa primeiro perceber quais são as consequências que estão ocorrendo por a gente ter essa crença limitante. Então a gente vai seguir 3 passos aqui simples antes da gente seguir para a libertação, para entender mais ou menos qual que está sendo a energia mais atuante. Claro, eu vou citar 3, mas existem diversas outras, mas as que eu percebi que atuaram mais em mim, eu vou ditar aqui para vocês. Vocês comentem aqui para eu saber se bate com o que vocês estão passando também e se essa informação está sendo útil para vocês, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa é você perceber se você tem algum pensamento de escassez, algum pensamento de preocupação, se você pensa em algum projeto, alguma meta, no meio do caminho você acaba se preocupando demais a ponto de você não conseguir dar continuidade por algum medo, Ou você pensa na escassez, não consigo, ou eu nunca tenho, ou alguém te chama para fazer alguma coisa, você já coloca o dinheiro na frente. Isso é um indício de crença limitante, tá bom? E é muito importante você entender, se você tiver um tempinho de introspecção, você vai perceber se esses aspectos eles estão atuando em você. A segunda coisa é a zona de conforto. Então, se você sente que não consegue iniciar alguma coisa, ou dar continuidade, ou tirar aquele projeto do papel e coloca sempre algo não tão importante na frente daquilo que é realmente importante para você, isso é um indício também de crença limitante.
e você acaba ficando na zona de conforto. E a terceira análise é você perceber os seus resultados gerais em vários aspectos da vida. Quais são os resultados nos seus relacionamentos pessoais, nos seus relacionamentos amorosos, na sua questão financeira, na sua questão familiar, afetiva, enfim, existem N fatores para você analisar e perceber se existe alguma coisa bloqueando que vai de encontro a alguma crença limitante que você tem. Então, entendendo esses padrões, agora a gente vai para os 4 passos simples para você se libertar dessas crenças limitantes. E esses 4 passos iniciais são extremamente importantes porque a gente tem costume de querer escutar algumas programações neurais, né, escutar frequências de programação, só que essas programações, elas acabam atuando de forma não tão efetiva quanto elas poderiam, justamente porque tem uma programação ali primordial, a programação que nós recebemos desde a infância. Então, para que a gente consiga colocar essas programações neurais que existem aí no YouTube e ter resultado realmente com isso, é necessário primeiro uma limpeza do nosso sistema de crença e paradigma que a gente vive agora, para que depois a gente insira uma outra frequência, uma outra crença e um outro paradigma e comece a atuar a partir disso de uma forma extremamente mais eficiente. Então vamos lá, primeiramente para você iniciar esse processo de aprofundamento no autoconhecimento, de aprofundamento dessas crenças limitantes, é necessário que você entenda a causa raiz de suas crenças, porque é lá onde está toda a programação, é lá também onde se encontra todas as experiências mal resolvidas e também repetitivas, que serviram de uma forma como uma programação. Então, de tantas vezes que você passou por essa experiência e isso acabou se tornando um bloqueio ou um gatilho. Ah, Robson, como assim um gatilho? Por exemplo, você teve um relacionamento e aquele relacionamento envolveu emoções extremamente fortes, né, esse relacionamento, e acabou de uma forma não tão legal para as duas partes, e alguma das partes ficou com uma crença de que ou o homem não presta ou a mulher não presta, e isso acabou gerando um sistema de crença, porque isso foi um gatilho que ocorreu nessa situação, nessa experiência mal resolvida, e isso é normal de se acontecer. Então acaba que a pessoa gera um sistema de crença por essa situação que ela não dissolveu, que ela não introspectou, né, não entrou em contato realmente com essa emoção de forma pura e acabou transformando essa experiência em energia acumulada e de forma que bloqueia qualquer atuação de relacionamento que possa vir no futuro. Então isso é um exemplo clássico de crença limitante que a gente foi lá na raiz e entendeu o porquê que ambas ou alguma das partes acabou tendo problema de relacionamento lá na frente. Isso eu falo que é um gatilho, porque essa pessoa que teve essa experiência, toda vez que for começar alguma relação, ela vai ter o gatilho dessa experiência que foi mal resolvida. E provavelmente ela leve essa energia para o outro relacionamento também. E isso não se desenvolva. E ela acaba não entendendo de onde que vem esse bloqueio, por que ela só atrai pessoas que não são de acordo com o que ela busca nos relacionamentos e etc. A segunda coisa é entender qual os ganhos que nós temos sustentando essa crença, né? Porque toda crença, lá no fundo, ela tem algo que nos deixa confortável em sustentar aquilo, né? Por exemplo, a pessoa que não quer crescer, não quer sair da zona de conforto, não quer movimentar a vida e ter ganhos abundantes e prósperos, ela vai colocar a culpa no externo, vai colocar a culpa em alguma coisa, porque para ela é um ganho ficar confortável onde ela está. Por mais que não cresça na vida e nem decresça na vida, esteja numa constância, para ela aquilo é um ganho. Então isso é uma crença que sustenta, entre aspas, um ganho. O terceiro passo ele é um pouquinho mais difícil, mas é essencial, que é abraçar a emoção que você sente toda vez que essa crença limitante ela vem à tona. O que eu quero dizer com isso? Você abraçar essa emoção é você entender primeiramente o porquê que essa emoção está atuando, porque normalmente ela vai te levar, normalmente não, naturalmente ela vai te levar até essa causa raiz. E a partir do entendimento da raiz dessa emoção, vai de você começar a transformação daquela crença. E a quarta coisa, ela vai de encontro com a terceira, na verdade, que é realmente entrar em processo de introspecção profunda, quando essas emoções, esses bloqueios, essas crenças começarem a vir à tona.
Isso pode doer, às vezes a pessoa chora, ou você fica extremamente irritado, ou você fica extremamente introspectivo. É normal, ok? É normal, porque a gente não está acostumado a ver o nosso lado sombra, a ver aquilo que nós fazemos, mas não queremos ver, ou aqueles bloqueios e segredos que nós colocamos cimento em cima e que isso gera uma crença limitante enorme, ou um trauma, bloqueio enorme como energia na nossa vida. Então é extremamente importante esse processo de introspecção, e esses 4 passos seguidos vai gerar uma extrema transformação da sua vida se você seguir isso toda vez que vier uma emoção à tona na sua vida, ou toda vez que você sentir que está atuando uma crença limitante, que você não está tendo resultado por uma crença limitante específica. Faça esse processo de análise de ganhos e muito provavelmente você vai começar a ter consciência desses bloqueios, e só com consciência você vai ter a capacidade de transmutar isso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por acompanhar o canal até aqui. Mais uma vez, o nosso canal do Telegram está aqui embaixo, o Instagram também, se você quer enviar alguma pergunta lá no direct. E se inscreve no canal e ativa o sino para saber toda vez que a gente subir algum vídeo novo. Muito obrigado mais uma vez por acompanhar o vídeo até aqui e até a próxima.